Romper totalmente o contato com o narcisista pode parecer libertador, mas também desencadeia uma reação inesperada. Essas pessoas não suportam facilmente perder o controle e após a implementação de um contato zero, suas táticas manipuladoras entram em uma nova fase. Imagine alguém disposto a tudo para reconquistar sua atenção, fingir arrependimento, espalhar mentiras ou até tentar culpá-lo. Hoje, vamos explorar as principais estratégias que um narcisista usa para recuperar o controle após um contato zero. Prepare-se para entender essas armadilhas e descobrir como manter seu poder intacto sem cair novamente na rede de manipulação. 1. Pretender que foi ele quem cortou o contato. 2. Enviar mensagens sobre assuntos triviais. 3. Mostrar arrependimento ou culpa. 4. Manipulação pela culpa. 5. Campanha de difamação. 6. Usar eventos difíceis para se reaproximar. 7. Passar rapidamente para outra pessoa. Pretender que foi ele quem cortou o contato. Quando o narcisista percebe que você decidiu romper totalmente o contato, sua primeira reação pode ser tomar a dianteira inventando uma nova história em que foi ele quem decidiu pôr fim ao relacionamento. Rapidamente, ele começa a contar para todos que foi ele quem escolheu cortar os laços, que tomou a iniciativa de pôr fim à relação, e até que ele foi quem bloqueou você nas redes sociais ou outros meios de comunicação. Esse comportamento é típico dos narcisistas. Eles não suportam a ideia de ser ignorados ou rejeitados, então constroem uma história alternativa para proteger seu ego e preservar a ilusão de controle. Esta postura é um meio para ele manter a imagem que deseja mostrar aos outros. Para o narcisista, é essencial que as pessoas pensem que ele está no comando, pois isso alimenta a imagem de autossuficiência e segurança que ele projeta. Ao espalhar a ideia de que ele mesmo pôs fim ao relacionamento, ele evita a humilhação de se sentir rejeitado e mantém o controle da narrativa. Ele quer que os outros o vejam como alguém firme em suas decisões, alguém acima da situação e que não se importa com a ruptura, quando na realidade isso o incomoda profundamente ter perdido o controle sobre você. Além disso, ao se apressar para divulgar essa versão manipulada dos fatos, o narcisista busca se posicionar como vítima da história. Ele pode dizer aos amigos e à família que decidiu romper o contato porque você era difícil de lidar, injusto ou até desrespeitoso. Essa história é concebida para que ele receba apoio e compaixão, enquanto você é apresentado como o vilão da história. O objetivo é que, se algum dia você tentar contar sua versão, os outros já estejam influenciados a pensar que o narcisista é a vítima. Assim, ele manipula a opinião dos outros para que, se você decidir compartilhar sua versão, isso seja visto como uma tentativa de reverter a situação. Este comportamento também visa fazer você duvidar de si mesmo e de sua decisão de romper o contato. Ao saber que o narcisista diz que tomou a iniciativa, você pode se sentir desestabilizado, questionando se a ruptura realmente veio de você ou se ele realmente o precedeu. Essa confusão é uma das ferramentas favoritas do narcisista para minar sua confiança e fazer você reconsiderar sua decisão de cortar o contato. Ao tentar manipular sua percepção, ele busca semear dúvidas e insegurança em você, esperando que você comece a se perguntar se fez a coisa certa e, quem sabe, entre em contato novamente para esclarecer as coisas. Outro aspecto dessa manipulação é que o narcisista tenta fazer você acreditar que ele seguiu em frente e que não sente mais nada por você. Esta estratégia pode fazer você sentir como se fosse o único afetado pela decisão. Ao fingir que foi ele quem rompeu o contato e que está em paz com isso, ele cria a ilusão de que mantém controle absoluto, deixando você frequentemente questionando se tomou a decisão certa. Ele quer que você acredite ter perdido algo valioso ao romper, que ele, por outro lado, está muito bem sem você, e que, no final das contas, ele saiu por cima. Ao fingir ter tomado a iniciativa da ruptura, o narcisista também se protege de qualquer crítica possível. Ele evita que os outros percebam que foi ignorado e que foi outra pessoa quem escolheu se afastar. Esse tipo de manipulação narrativa permite que ele mantenha a imagem desejada de sempre no controle e nunca em posição de rejeição ou perda. Ele se recusa a deixar os outros verem que perdeu seu controle sobre você e distorce a realidade para perpetuar a ilusão de que é o mestre das relações, mesmo depois de terminadas. Para o narcisista, manter essa ilusão de controle é fundamental. Enviar mensagens sobre assuntos triviais. Uma vez que o narcisista percebe que o contato zero foi instaurado, ele pode tentar retomar o controle sutilmente,
enviando mensagens sobre assuntos aparentemente triviais ou sem importância. Sabendo que um contato direto pode ser mal recebido, ele escolhe abordagens menos francas e procura pretextos para abordar assuntos que, em teoria, seriam necessários. Ele falará de qualquer detalhe que possa servir como pretexto para reiniciar o diálogo. Perguntas práticas, mensagens sobre eventos passados, pedidos sobre objetos esquecidos ou mesmo mensagens sobre responsabilidades compartilhadas, como a guarda dos filhos, se for o caso. O objetivo é fazer você responder, na esperança de que você interrompa o contato zero para resolver uma questão pendente. Essas mensagens triviais são meticulosamente calculadas para parecer legítimas e urgentes o suficiente para justificar uma resposta. Por exemplo, ele pode dizer que é preciso discutir um assunto importante ou que deseja devolver algo de valor, esperando que você se sinta obrigado a responder. O objetivo é obter qualquer tipo de interação, mesmo mínima, para manter um vínculo mínimo e testar se ainda pode ter influência sobre você. Cada resposta que você dá, mesmo breve e direta, é para ele uma pequena vitória, uma brecha que ele pode explorar para prolongar a conversa. Esse tipo de contato é, na verdade, uma forma de testar os limites do contato zero. Ao enviar mensagens sobre assuntos neutros, o narcisista evita abordar diretamente as questões emocionais do relacionamento. Mantendo um tom descontraído e sem pretensão, ele espera que essa abordagem discreta diminua a resistência que você poderia ter em falar com ele, criando uma atmosfera onde não parece intrusivo. Essa tentativa de parecer amigável e respeitoso faz parte da manipulação, pois o narcisista entende que você pode estar pronto para resistir a uma abordagem direta. Assim, ao abordar assuntos aparentemente inofensivos, ele cria a impressão de que o contato é inevitável ou necessário. Outro truque que ele usa em suas mensagens triviais é fingir que quer apenas resolver questões ou esclarecer detalhes pendentes, como se estivesse interessado apenas no bem-estar de ambos. Ele pode mencionar questões práticas, responsabilidades compartilhadas que ainda precisam ser discutidas, ou até mesmo fingir pedir informações que só você poderia fornecer. Essa tentativa de manter uma relação prática é, na verdade, um disfarce para suas verdadeiras intenções. Ele quer que você se acostume com a ideia de que ainda existe uma ponte entre vocês dois. Uma vez que essa ponte existe, ele usará qualquer desculpa para atravessá-la novamente. Se houver crianças envolvidas, ele pode aproveitar a ocasião para enviar mensagens relacionadas às responsabilidades compartilhadas, colocando você em uma situação onde sente a necessidade de responder pelo bem-estar das crianças. Ele sabe que esse é um ponto sensível difícil de ignorar e usa essa necessidade de comunicação para contornar o contato zero. Ele pode enviar mensagens sobre horários, reuniões escolares ou atividades, insistindo que está pensando no melhor para as crianças, o que obriga você a manter um diálogo regular. Para ele, qualquer motivo que mantenha uma porta aberta é uma oportunidade de garantir que, apesar da ruptura, ele continue tendo acesso a você. Essas mensagens triviais também visam criar uma impressão de normalidade. Ele quer que você sinta que a comunicação é inevitável e banal, que não exige o peso de uma grande reconciliação. Ao introduzir assuntos triviais, ele tenta restabelecer um vínculo de maneira lenta e quase imperceptível, sem se desculpar ou ter conversas sérias sobre o que aconteceu. Ele espera se aproximar gradualmente e recuperar o espaço que perdeu em seu cotidiano. Cada resposta que você dá reforça a ilusão de que o contato zero não é tão rigoroso assim e que, com o tempo, você pode voltar a interagir. Mostrar arrependimento ou culpa. Quando o narcisista percebe que suas tentativas iniciais de reaproximação não funcionaram, ele pode recorrer a uma poderosa estratégia emocional: o falso arrependimento. É uma tentativa de fazer você acreditar que ele finalmente reconheceu seus erros e que está sinceramente arrependido pelo que fez. Ele sabe que o contato zero significa que você está se afastando emocionalmente. Então tenta retomar o controle tocando seu lado empático e buscando despertar em você uma esperança de mudança. Ao simular uma reflexão sobre seus erros, ele cria a ilusão de que está pronto para uma transformação, esperando que você baixe a guarda e rompa o silêncio. Essas declarações de arrependimento são calculadas para parecerem sinceras e profundamente emocionantes. Ele pode enviar longas mensagens detalhando quanto refletiu sobre o relacionamento e quanto tomou consciência de suas falhas. Pode dizer coisas como: agora entendo o quanto te magoei, ou eu estava errado e não percebi na época. Para alguém que durante o relacionamento
talvez nunca tenha assumido a menor responsabilidade. Essas afirmações podem parecer um sinal de progresso. Ele espera que essas palavras toquem seu desejo de acreditar que as pessoas podem mudar e que, mostrando essa vulnerabilidade, você reconsiderará o contato zero. Além das mensagens de arrependimento, o narcisista pode fazer promessas de mudança, afirmando que já está tomando medidas para se tornar uma pessoa melhor. Pode mencionar que está fazendo terapia, lendo livros de desenvolvimento pessoal ou buscando ajuda para corrigir os comportamentos que destruíram o relacionamento. Para alguém que já sofreu com a constante manipulação de um narcisista, ouvir essas promessas pode suscitar um sentimento de alívio, como se finalmente o relacionamento pudesse ter um desfecho positivo. Ele usa essas promessas para criar a imagem de que desta vez está verdadeiramente empenhado na mudança. No entanto, essa transformação é quase sempre ilusória e temporária, planejada simplesmente para romper o silêncio e retomar o controle de suas emoções. O falso arrependimento é também uma tentativa de criar uma espécie de dívida emocional. Ao admitir seus erros e reconhecer seu sofrimento, o narcisista espera que você se sinta obrigado a lhe dar uma chance de redenção. Ele quer que você pense que, ao ignorá-lo, está sendo insensível ou até injusto, pois, segundo ele, está fazendo sua parte para melhorar. Esse tipo de manipulação emocional é poderoso porque joga com seus valores e empatia, fazendo você questionar se manter o contato zero é cruel. Ele quer que você se sinta obrigado a abrir a porta ao diálogo para que ele possa recuperar a posição de poder que perdeu. Essa encenação de arrependimento também é usada para desviar a atenção de seu comportamento abusivo passado. Ele tenta convencê-lo de que o relacionamento foi um erro em que ambos contribuíram e que pelo menos ele está fazendo esforços para se tornar uma pessoa melhor. Essa estratégia muitas vezes leva a vítima a pensar que talvez tenha exagerado com o contato zero e que um diálogo poderia encerrar as coisas de maneira madura. No entanto, esse é precisamente a armadilha que o narcisista deseja criar. Ele quer que você comece a minimizar as suas feridas e que você pense que ambos têm responsabilidade, quando na realidade o comportamento abusivo sempre vinha dele. Para tornar seu falso arrependimento ainda mais convincente, ele pode até se desculpar publicamente ou na frente de amigos em comum, fazendo parecer que sua reflexão é sincera e que ele está realmente disposto a melhorar. Envolvendo outras pessoas, ele busca aumentar a pressão sobre você, fazendo com que se sinta obrigado a aceitar essa mudança aparente e a dar uma chance ao novo narcisista. Ele quer que todos ao seu redor vejam essa imagem de arrependimento e comprometimento, reforçando a narrativa de que está fazendo tudo para reparar os danos causados. Este espetáculo de cura e autoconhecimento é apenas uma encenação destinada a impressionar tanto você quanto as pessoas ao seu redor, sem que nenhuma mudança verdadeira aconteça. Manipulação pela culpa. Quando ele percebe que o contato zero permanece sólido, o narcisista pode recorrer a uma estratégia emocional ainda mais sutil e poderosa: a manipulação pela culpa. Nessa fase, ele sabe que argumentos diretos não funcionarão, então ele usa um método que explora as vulnerabilidades emocionais mais profundas da pessoa que tenta se libertar do ciclo de manipulação. Usando a culpa como ferramenta, o narcisista busca despertar em você o sentimento de que, ao se afastar, você está sendo cruel, insensível ou até mesmo injusto com ele. Ele quer que você questione sua decisão, fazendo você pensar que, ao ignorá-lo, está agindo de maneira desumana, como se ele fosse a vítima e você o responsável por sua solidão e sofrimento. Para começar, o narcisista pode evocar histórias de dificuldades que enfrentou no passado, especialmente momentos dolorosos e traumas de infância. Ele falará sobre seu passado familiar difícil, as lutas pessoais que teve que superar e todas as provações que já enfrentou. Esses relatos são feitos para criar a imagem de alguém que já sofreu muito e que precisa de apoio e compreensão. Ao compartilhar esses eventos, ele espera que você se sinta culpado por ter rompido o contato, como se o contato zero fosse uma forma de abandono em um momento em que ele precisa de ajuda. Ao criar essa narrativa de sofrimento, ele busca despertar em você um sentimento de compaixão, forçando-o a considerar romper o distanciamento para não deixá-lo sofrer sozinho. Outro estratagema do narcisista é se mostrar em uma posição de extrema vulnerabilidade, afirmando que a ruptura do contato o deixou devastado ou perdido. Ele pode fingir que, sem a sua presença, não consegue mais encontrar sentido nas coisas e que tem dificuldades para continuar sua própria vida. Frases como:
eu me sinto completamente sozinho agora, ou eu realmente preciso de alguém que me entenda, são calculadas para mexer com sua empatia e fazer você duvidar da decisão de ignorá-lo. Ao se mostrar como uma pessoa vulnerável e indefesa, ele tenta criar um dilema emocional onde você sinta que, ao mantê-lo no contato zero, está sendo cruel ou insensível com alguém fragilizado. Essas tentativas de manipulação pela culpa também incluem um esquema de transferência de responsabilidade, onde o narcisista sugere que, ao ignorá-lo, você está contribuindo para sua infelicidade. Ele pode até insinuar que, se ele enfrentar uma crise emocional, será por sua causa. Esse tipo de manipulação é feito para você acreditar que tem uma certa responsabilidade pelo bem-estar dele, como se fosse seu dever garantir que ele se sinta valorizado e apoiado. Ao suscitar esse sentimento de culpa, o narcisista espera que você retome seu papel de apoio, restabelecendo contato para ajudá-lo a enfrentar suas dificuldades. Um aspecto ainda mais profundo dessa manipulação é o uso de momentos importantes ou situações de luto para despertar em você um sentimento de culpa. Ele pode fingir que está passando por um problema grave, como uma doença na família, dificuldades financeiras ou até a perda de um ente querido. Ao fazer isso, o narcisista tenta explorar sua empatia e compaixão, fazendo você acreditar que agora mais do que nunca, ele precisa de você. Esses momentos são escolhidos precisamente por sua intensa carga emocional, pois ele sabe que é difícil ignorar alguém que afirma estar sofrendo. Ele manipula sua empatia, esperando que você comece a lhe dar atenção novamente para que ele se sinta valorizado e no controle. É essencial entender que, ao manipular pela culpa, o narcisista não busca uma solução autêntica ou um apoio sincero. Ele usa a culpa apenas para garantir que você permaneça emocionalmente envolvido, para que ele possa ter acesso aos seus sentimentos e continuar a manipular suas reações. Esse tipo de tática é extremamente exaustivo e dá a impressão de que você está preso em uma obrigação moral que, na realidade, não é verdadeira. O narcisista espera que a culpa sirva como um gatilho, incentivando-o a voltar ao ciclo de controle, acreditando que está ajudando ou que está fazendo o que é certo. Campanha de difamação. Quando um narcisista percebe que o contato zero está funcionando e que suas tentativas de reaproximação falharam, ele pode recorrer a uma estratégia radical e devastadora: a campanha de difamação. Esse método consiste em espalhar mentiras, distorções e rumores sobre você para pessoas do seu círculo social, familiar ou até mesmo profissional. O objetivo é prejudicar sua imagem, minar sua credibilidade e fazer com que os outros tenham uma visão negativa de você. Para o narcisista, a campanha de difamação é uma maneira de manter certo controle sobre a forma como as pessoas o percebem, mesmo que ele não consiga mais manipular diretamente suas emoções. A campanha de difamação geralmente começa com declarações sutis e insinuações que ele dirige a conhecidos em comum. Ele pode adotar um tom de preocupação ao falar de você, usando frases como "estou realmente preocupado com o comportamento dela" ou "não sei o que aconteceu com ela, ela mudou tanto". Essas frases semeiam a dúvida e começam a moldar uma narrativa que sugere que há algo de errado com você. Ele manipula as pessoas ao seu redor para que comecem a pensar que seu afastamento ou suas ações são suspeitas, fazendo você parecer instável ou problemática. Esse tipo de manipulação indireta é eficaz porque, ao usar a sutileza, ele evita parecer mal-intencionado, criando uma falsa impressão de alguém que está apenas dizendo a verdade com o objetivo de ajudar. Com o tempo, essa narrativa se fortalece e o narcisista começa a formular acusações mais graves e diretas, projetando em você seus próprios comportamentos e defeitos. Ele pode afirmar que você é egoísta, agressiva ou até mesmo cruel, características que, na realidade, descrevem suas próprias ações. Essa projeção é uma das armas mais comuns do narcisista, pois ele transfere seus próprios defeitos para você, persuadindo os outros de que ele é a vítima e que você é responsável pelo fim do relacionamento ou pela mudança de comportamento. Quanto mais ele difunde suas acusações, mais ele distorce a realidade, criando uma versão em que ele é injustamente prejudicado e você é a responsável por todo o conflito. A campanha de difamação pode também alcançar o círculo profissional ou social, onde o narcisista sabe que pequenos comentários podem ter grandes consequências. Ele pode insinuar que você tem um comportamento inadequado, que não é confiável ou que age de maneira duvidosa. Esse tipo de manipulação é perigoso porque impacta diretamente sua imagem pública e profissional, colocando em risco as relações que você construiu ao longo do tempo.
Ele sabe que ao lançar essas insinuações, planta uma semente de dúvida na mente das pessoas, o que pode ser suficiente para manchar sua reputação, mesmo que ele não tenha nenhuma prova para sustentar suas acusações. Ao espalhar mentiras sobre você, o narcisista busca validar sua própria narrativa enquanto cria uma situação em que você se sente obrigada a reagir. Ele espera que, ao saber da existência dessas mentiras, você sinta a necessidade de se defender, rompendo assim o contato zero para esclarecer as coisas. Para ele, isso é uma forma de manipulação indireta. Ele semeia o caos, esperando que você volte para reparar a situação e, consequentemente, retome o diálogo. Qualquer reação sua diante dessa difamação lhe fornece combustível, pois ao retomar o contato, mesmo para se defender, você reafirma o controle que ele deseja exercer sobre você. Esse comportamento de difamação também visa isolá-la, fazendo com que as pessoas ao seu redor hesitem em apoiá-la ou manter relações próximas. Ao construir uma imagem negativa de você, o narcisista tenta afastar as pessoas que poderiam lhe oferecer apoio emocional ou social. Ele sabe que se conseguir enfraquecer seus laços com amigos e familiares, você ficará mais vulnerável e talvez mais inclinada a reatar com ele por falta de apoio. Esse isolamento é uma ferramenta poderosa, pois ao afastar seus redes de apoio, ele reforça a sensação de que você está sozinha e que ele permanece, de alguma forma, uma figura importante em sua vida. Usar eventos difíceis para se reaproximar. Quando ele percebe que o contato zero permanece firme, o narcisista pode recorrer a uma das estratégias mais sutis e manipuladoras para tentar reativar o vínculo. Ele usa eventos difíceis, seja na sua vida ou na dele, para tentar restabelecer o contato. Esse comportamento é calculado para despertar sua empatia e compaixão, tocando seu lado mais sensível e solidário. Ele sabe que um momento de crise pode enfraquecer suas barreiras, levando você a questionar sua decisão de manter distância. Ao se colocar em uma posição de vulnerabilidade, ele espera que você se sinta obrigado a oferecer apoio e, assim, abrir novamente um acesso para que ele exerça controle sobre suas emoções. O narcisista pode, por exemplo, anunciar uma doença na família, uma perda de emprego, dificuldades financeiras ou até mesmo seu próprio estado emocional frágil. Ele finge estar passando por um período difícil e diz que precisa de alguém que o compreenda. Ao compartilhar esses momentos delicados, ele manipula sua compaixão e seu desejo de ajudar, contando com o fato de que você se sentirá culpado por ignorá-lo durante um período de dor. Para ele, essa abordagem não é sincera. Ele não busca um apoio verdadeiro, mas sim uma abertura para retomar o controle. Ele entende que ao se reconectar emocionalmente, mesmo que temporariamente, pode reativar o ciclo de manipulação que o contato zero havia interrompido. Esse apelo à vulnerabilidade pode também tomar a forma de pedidos de conselho ou ajuda. Ele pode dizer que precisa da sua opinião sobre algo importante ou que só você pode entender o que ele está passando. Esses pedidos são formulados para fazer você sentir que tem uma importância particular e que, ao se afastar, ele estaria realmente desorientado. O narcisista sabe que, ao apresentar a situação como um pedido de ajuda, aumenta a pressão para que você se sinta culpado por não responder. Assim, ele tenta criar uma situação em que se torna difícil ignorá-lo, pois isso daria a impressão de que você é insensível ou até mesmo indiferente ao sofrimento alheio. Se ele perceber que você não responde aos seus apelos pessoais, pode intensificar sua tática envolvendo terceiros, como amigos em comum ou até mesmo membros da sua família, para garantir que a mensagem de dificuldade chegue até você. Ele manipula essas pessoas para que atuem como intermediários, dizendo que está passando por um período complicado e que gostaria de tê-lo ao seu lado. A ideia é que, ao ouvir falar dessa suposta crise por alguém em quem você confia, você sinta ainda mais pressão para oferecer seu apoio. Essa abordagem indireta tem um efeito emocional ainda mais forte, pois torna a situação mais credível e urgente, quando na realidade trata-se apenas de mais uma ferramenta para atrair sua atenção. O narcisista também pode explorar situações difíceis que afetam diretamente você, aproveitando momentos em que você está mais vulnerável. Ele pode se manifestar com palavras de conforto ou preocupação, dizendo que está lá para ajudar e que quer garantir que você não atravesse suas dificuldades sozinho. Ele se posiciona como um apoio, apresentando-se como alguém confiável e empático justamente no momento em que você está emocionalmente mais suscetível.
Ele espera que essa abordagem em um período de fragilidade o leve a reavaliar sua decisão de manter o contato zero, pensando que talvez desta vez ele esteja realmente disposto a oferecer suporte. É importante entender que, nesses momentos, a empatia que ele tenta despertar não é um sinal de mudança sincera. Ele age de acordo com uma estratégia bem planejada para recriar um vínculo emocional e, assim, abrir uma brecha no contato zero. Ele sabe que, ao restabelecer uma conexão emocional, mesmo que temporária, poderá retomar o controle e continuar a exercer as táticas de manipulação que usava antes. Essa preocupação com seu bem-estar ou sua própria dor é apenas um pretexto para recuperar sua atenção. Ao usar momentos difíceis como desculpa para restabelecer o contato, o narcisista mostra o quanto domina a manipulação emocional e até que ponto está disposto a usar qualquer situação para impedi-lo de romper o ciclo. Passar rapidamente para outra pessoa. Quando um narcisista percebe que você realmente cortou o contato e que suas tentativas de reaproximação falharam, uma das reações mais comuns é se lançar rapidamente em um novo relacionamento. Isso não acontece porque ele está emocionalmente pronto para seguir em frente ou encontrou um novo amor. Muito pelo contrário. O narcisista usa esse relacionamento como uma estratégia para provocar reações em você, despertando ciúmes, inseguranças e fazendo você questionar o valor da relação que vocês tinham. Para ele, um novo relacionamento é uma ferramenta para restabelecer o controle que ele perdeu quando você decidiu manter o contato zero. Esse novo relacionamento é montado para parecer perfeito e idealizado, e o narcisista faz todo o possível para mostrar que está mais feliz do que nunca nas redes sociais. Ele publica fotos com a nova pessoa em momentos de alegria, reforçando sempre a imagem de um casal perfeito. Essa exposição exagerada é calculada para fazer você acreditar que o problema era você e que ele finalmente encontrou alguém que o aprecia. É uma tática para fazer você duvidar do que vocês viveram juntos, deixando você se perguntando se realmente o conhecia e se ele poderia ser tão bem assim tão rapidamente. Ele quer que você tenha a impressão de ter perdido alguém insubstituível, incitando-o a reconsiderar o contato zero e a pensar em voltar atrás. O narcisista pode até começar a exibir essa nova pessoa nos círculos sociais que vocês compartilhavam, ou mesmo falar dela com amigos e conhecidos em comum. Esse comportamento é pensado para garantir que a mensagem de que ele está em um novo relacionamento feliz chegue até você diretamente ou por meio de outras pessoas. Ele sabe que essa exposição indireta aumenta a probabilidade de que você se sinta incomodado e reaja. Para ele, qualquer reação sua, seja de ciúme, frustração ou tristeza, prova que ele ainda tem certa influência sobre você. A nova pessoa se torna, assim, uma ferramenta para romper o silêncio e fazer você se envolver novamente na dinâmica que ele controla. Esse novo amor também serve para mascarar o próprio sentimento de perda dele após a separação. Incapaz de enfrentar a sensação de rejeição ou a ideia de que você seguiu em frente, ele preenche o vazio com uma nova pessoa, que temporariamente desempenha o papel de fornecer a validação e o controle que ele perdeu sendo ignorado. O novo parceiro é visto como uma simples fonte de alimento narcisista, uma fonte de atenção e admiração que o mantém satisfeito e o impede de enfrentar seu próprio fracasso. Ele não está realmente envolvido emocionalmente com essa pessoa, mas usa o relacionamento para reafirmar seu ego ferido. Essa nova relação também é concebida para dar a impressão de que o narcisista seguiu em frente com uma facilidade desconcertante, enquanto você, talvez ainda esteja lidando com os efeitos emocionais do relacionamento que vocês tiveram. Esse contraste entre a rapidez com que ele seguiu em frente e o tempo que você leva para se reconstruir é calculado para jogar com sua autoestima e fazer você duvidar da importância que teve para ele. Ao se mostrar bem e rapidamente envolvido em outro relacionamento, ele tenta implantar a ideia de que para ele seguir em frente foi simples, o que o faz parecer superior ou emocionalmente forte. Na realidade, essa rapidez em se envolver novamente é apenas um sinal de sua incapacidade de enfrentar o vazio interior que ele tenta a todo custo disfarçar. Se você chegou até aqui, comente: estou atento. Por aqui o narcisista não passará. Se este vídeo ajudou você a entender melhor essa dinâmica e lhe deu força para lidar com esse tipo de relação, descubra outros vídeos neste canal sobre narcisismo e relacionamentos tóxicos para aprofundar sua compreensão. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com quem possa se beneficiar. Até muito breve.